Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar sequência então ao nosso Estudando Gênesis. Nós vimos na aula anterior o que acontece em todo o livro de Gênesis. Hoje nós vamos conhecer Gênesis 1:1. O capítulo 1 de Gênesis ele tem 31 versículos. Ele se inicia Deus criando o tempo, o espaço e a matéria, e termina no sexto dia da criação. Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus. No princípio significa que Deus criou um início, ou seja, o tempo. O tempo foi iniciado por Deus. Ali foi a criação do tempo. O Deus que era antes de tudo, como diz no Salmo 90, versículo 2. Antes que se originasse os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Seguindo, o versículo diz: criou Deus os céus. Referindo-se ao espaço onde toda a matéria, terra, corpos celestes e tudo que há seriam colocados. O espaço, onde colocar as coisas. Então, iniciou o tempo, agora tem o espaço. Iniciou o tempo de quando colocar e agora o espaço, onde colocar. E depois diz, criou Deus a terra também, referindo-se à matéria. A língua hebraica, ela possui em torno de 8.000 palavras. O português, só para termos uma ideia, tem cerca de 120.000 palavras em alguns dicionários. Diz até que tem mais em alguns outros. Mas 120.000 palavras contra 8.000. Então nós não podemos querer, né, que seja uma coisa assim, né, um palavreado muito rebuscado. Não, o palavreado bíblico ele é bem curto, ele é bem sucinto, mesmo porque o hebraico, a escrita do hebraico, nasceu nos campos próximos ao Sinai, ao Monte Sinai, onde Moisés pastoreou durante 40 anos. Quando ele saiu do Egito, ele foi ali para a região do Monte Sinai. E ali surgiu o hebraico. E Moisés, então, trouxe esse hebraico para nós. Foi onde ele escreveu, né? Foi na língua hebraica que ele escreveu a Bíblia. Então, é isso. Não é um tratado científico. Então, não tem mínima condição de ser um tratado científico. A ciência prova muita coisa que diz a Bíblia. Cada vez prova mais coisa. Cada vez chega a uma conclusão que a Bíblia está certa nisso. Falou de outras formas, mas o que ela disse está certo. Mas não é um tratado científico. Então, tempo, espaço e matéria são as três grandezas primordiais para a existência de nós, seres humanos, e tudo que há na Terra. E nesse primeiro versículo, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a palavra Elohim, e segundo, a palavra Et. A palavra Elohim está no plural, significa deuses. Os judeus dizem que é reverência a um Deus muito grande. Mas eu pergunto, Moisés tinha intimidade com Deus. Estava com ele, face a face. Moisés tinha conhecimento de coisas
que não deveria deixar claro? Por que não? Ele tinha intimidade com Deus. Com certeza ele sabia muito mais do que escreveu. E será que por isso ele deixou pistas a respeito da Trindade? E também depois no versículo 26, né, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Façamos, plural. A nossa imagem, plural. Não sabemos exatamente, mas eu acho que tem uma pista aí para a Trindade, sim. Outra palavra é o et. No hebraico diz assim, Bereshit bara Elohim. Et hashamayim ve'et haaretz. Então aparece um et e depois ve'et. E eles dizem que é uma preposição sem tradução, que não existe tradução para essa preposição et. Mas daí eu pergunto, será? Uma palavra que não tem sentido na Bíblia? Palavra solta? Está lá por estar? Eu não acredito. Vamos ver. O et ele é formado por duas letras, o Aleph e o Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Seria primeiro e último? Seria no sentido de todo? Jesus se declara o primeiro e o último. Seria uma referência ao alfabeto hebraico no sentido de verbo? Né? Início, fim, o primeiro e o último, no sentido de verbo? Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Não sei. Mas não acredito que seja uma palavra solta e sem tradução, que está ali por estar. Eu não acredito. E qual seria a aplicação que nós podemos ter do Gênesis 1:1? Gênesis 1, versículo 1, ele diz, primeiro, que Deus está fora do tempo. O que nós entendemos é que Deus está fora do tempo, do espaço e da matéria. Se ele criou, ele não está. Ele não está. Ele criou. Então, ele está, mas ele não é. Entende? Ele está fora do tempo, ele está fora da matéria, está fora do espaço. Ele é acima de tudo isso. Ele se faz presente em nossas vidas, mas de uma forma que nós não temos como precisar como. Então, se ele está fora, porque ele nos criou, então ele não pode ser comparado com nada que existe. Nenhuma imagem pode ser feita a respeito de Deus, porque ele está acima de tudo isso. Ele próprio diz que não devemos fazer imagem e adorar imagem. Segundo, ele tem todo o poder sobre a sua criação. Nada é mais forte. Terceiro, ele conhece tudo o que criou. Nada escapa do seu conhecimento. Quarto, por estar fora do tempo, ele conhece tudo o que acontece na sua criação, do início até o fim. Conclusão. Tendo ele poder sobre a sua criação, e tendo nós sido poupados apesar de nossas falhas e pecados, devemos ser sábios e agradecidos pelo seu amor e misericórdia, e amá-lo da mesma forma, adorando-o em espírito e verdade. Sermos agradecidos pelo seu amor e misericórdia. Ou podemos também ser pessoas que não creem nesse Deus e o ignoram. A escolha é nossa.
Mas Deus, de qualquer forma, continua sendo Deus. Se nós o rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Ele nos rejeitará da sua presença na eternidade. E isso é a pior coisa que pode acontecer a qualquer ser humano. É o que a Bíblia chama de inferno. Pense nisso. Por enquanto, Deus cuida de toda a sua criação. Não importando se a pessoa crê nele ou não. Mas após a morte, vem o julgamento. Quem creu estará com Deus. Quem não creu estará à sua própria mercê. A alma é eterna. A decisão é de cada um. Eternidade com a proteção e o amor de Deus, ou eternidade sem a proteção de Deus? Decida-se hoje. Hoje é o dia. Oremos. Senhor Deus, Criador do tempo, do espaço e da matéria, abençoa a pessoa que está me ouvindo, dando a esta pessoa a certeza não só da tua existência, mas também do teu amor, para que possa crer em ti e ser salva e tenha a eternidade ao teu lado, Senhor. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.